Saudações do Crente Docente para você que está no YouTube. De fato, estava aqui com o nosso som desabilitado, mas agora já está tudo ok. Então, o nosso amigo o professor André está aqui no chat, participando desse primeiro momento aqui no YouTube da nossa live devocional. E você que está no Instagram, seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Eu vou fazer o envio do nosso aviãozinho aqui no Instagram, e você que nos acompanha pelo YouTube, pode fazer o mesmo, compartilhando o link. Tá? Então, um minutinho para poder a gente fazer o nosso envio, chamar os nossos amigos. Ficamos por 2 semanas aqui com a impossibilidade de fazer a nossa live, devido a alguns compromissos, devido a algumas dinâmicas aqui da nossa rotina, mas graças a Deus que estamos de volta, temos muitas coisas aí para conversarmos nessa segunda-feira, além de falarmos, sobre a parte devocional da sua lição bíblica. Estamos aí numa fase aguda do trimestre, e você que tem acompanhado as lições aqui no Crente Docente, o CDcast, tem sido muito legal, né? A sua interação, suas visualizações, e também nós ficamos felizes por conta de você estar conscientemente avançando no conhecimento da palavra por intermédio da escola bíblica. A escola bíblica é essa escola missionária de conscientização acerca do ensino e estudo da palavra de Deus. Estou aqui mandando para muitas pessoas, e daqui a pouco nós vamos ter aqui alguns irmãos com a gente, tá? Eu quero avisar para o pessoal que está com a gente no Instagram, se você tiver a preferência, de assistir pelo YouTube, você pode fazer isso. youtube.com/crente docente, estamos lá no YouTube também, ao vivo. E você que está aqui no YouTube, já conhece ou está chegando aqui no YouTube, você vai passar a ter também esse hábito. Algumas pessoas do YouTube estão acostumadas apenas a receber nossos conteúdos semanais por intermédio do CDcast. Mas eu creio que já nós vamos ter aqui irmãos participando com a gente, podendo, de alguma forma, também contribuir com a nossa transmissão. A gente tem aqui, nosso irmão André, dizendo aqui a paz do Senhor. O André nos avisou que estava sem som, e agora disse que está tudo na bênção. Então, que maravilha que a gente pode estar aqui com esse funcionamento, que é muito importante aqui para a gente. A gente está aqui fazendo esses novos testes aqui para poder ter uma diversidade de participação em plataformas diferentes, e isso é muito, muito legal poder a gente ter essa possibilidade. Meus irmãos, sem mais delongas aqui, tá? Seja você muito bem-vindo aqui. O nosso irmão Gessé Bragança está aqui com a gente, a Elaine Oliveira, a Paulinha também aqui, nosso irmão Fábio está aqui com a gente, o pastor Leonardo Iraguchi também aqui com a gente, o nosso irmão Pedro, nossa irmã Juliana Chinelli. Maravilha, esse pessoal todo abençoado, pessoas que participam da sala VIP do Crente Docente e pessoas que nos acompanham, o nosso trabalho semanalmente no Crente Docente, pessoas que estão acostumadas a fortalecer o trabalho do Crente Docente. Nós estamos numa fase aguda do nosso trimestre, estudando essa revista aqui, a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Você que está aí acompanhando os estudos dessa revista, nós estamos numa fase final, estudando as últimas lições dessa revista. Você que é da Escola Bíblica da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da DVEC, você viu que houve uma mudança, em relação à ministração das aulas, por conta da palavra que receberemos do nosso pastor na próxima semana. Mas aqui nós vamos seguir a nossa rotina, nós já disponibilizamos a lição de número 11, que foi sobre a ideia da responsabilidade social do cristão, algumas ideias sobre política,
né, que é a lição de número 11, e hoje nós vamos para a lição de número 12. Você que está chegando pela primeira vez aqui, essa live é uma live devocional sobre os estudos das nossas revistas, tá? Essas revistas que tratam sobre lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel. Nós fazemos essa abordagem devocional da lição. Seja bem-vinda, Mari também, está sempre com a gente. Aí o Elias Teles também, seja bem-vindo, meu irmão. Forte abraço para vocês aí que estão chegando. E a ideia dessa live aqui é a gente trazer um contexto mais devocional da lição. Ela não é a ministração da lição em si. A ministração da lição dessa revista ela é toda sexta-feira, 18h30, no nosso Instagram, através do CDcast. E na sua igreja você recebe essa ministração no domingo. Então, aqui é a ideia de uma live devocional, de nós termos uma interação com você e de você poder participar de alguma forma. Você que está no Instagram, você pode participar. Você que estiver no YouTube também, quiser fazer alguma pergunta, alguma participação, a gente pode também fazer essa participação. Tá ok? Antes de mais nada, eu quero também aqui agradecer você que está aparecendo aqui no Crente Docente pela primeira vez, você que participou, por exemplo, hoje pela manhã, às 10 horas, eu participei do Congresso Nacional de Escola Bíblica, realizada pelo projeto Escola Bíblica Memorável, do pastor João Paulo Quintela. Eu estive ali palestrando sobre escola bíblica e gestão de pessoas, como a gestão de pessoas é importante para o trabalho de escola bíblica. Então, se você está aqui pela primeira vez e veio porque me conheceu lá no Congresso, seja muito bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vinda. É muito legal poder ter novos amigos aqui, você do YouTube, você do Instagram, e eu tenho certeza que nós continuaremos aqui a somar, né, em unidade, um propósito de levar a palavra de Deus para a vida de muitas pessoas, como a Escola Bíblica nos possibilita, tá bom? No final, tenho mais alguns recados importantes para você, mas, de qualquer forma, eu já agradeço aqui a tua presença. Então, olha aqui, a revista Romanos trata sobre a justiça de Deus, tá? Essa revista ela vai trazer alguns ensinos importantes sobre a carta aos Romanos, mas especialmente os ensinos sobre os aspectos do que o apóstolo Paulo pondera para esse público de cristãos aqui, cristãos judeus convertidos ao evangelho e gentios também que recebem a palavra do nosso Senhor Jesus. E aqui na lição de número 12 nós vamos ver uma tratativa sobre a unidade do corpo de Cristo. E quando nós falamos sobre unidade do corpo de Cristo, a gente precisa compreender uma coisa muito interessante. O que é a unidade do corpo de Cristo? A unidade do corpo de Cristo trata sobre a interdependência de membros que colaboram, né, entre si para um propósito maior, para a realização de obras. Você que estudou essa lição ontem, ou você que é de outra igreja e vai estudar essa lição no domingo, você vai compreender que quando Paulo fala sobre unidade, ele está falando de uma cooperação recíproca. Isso significa que, o Elias estava ontem na ADVEC Jacarepaguá, então provavelmente estava lá acompanhando, eu tive a oportunidade de estar ministrando lá para esses irmãos maravilhosos lá da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Jacarepaguá. E a gente pode compreender que a influência que nós temos nas nossas ações, ela diz respeito não somente a coisas da nossa vida, mas também com a vida do próximo. Significa que você é importante para o próximo e a outra pessoa é importante para a sua vida. Quando eu falei da ideia de sermos membros, compondo o mesmo corpo e haver uma interdependência, isso é, somos pessoas diferentes, mas quando em comunhão, em propósito, né, quando o bem comum ele se cruza, nós temos a comunhão. Quando esse bem comum se trata da obra de Deus, do desenvolvimento do reino de Deus, o que vai acontecer? Interdependência. Isso é, eu dependo do meu irmão depende de mim. E a nossa cooperação recíproca, ok? Então, o irmão coopera comigo, eu coopero com o irmão. O que vai acontecer? Nós vamos alcançar um objetivo.
E aí você deve estar aqui se perguntando, qual é a parte de aplicação, né? A parte devocional para a sua vida, para a minha vida em relação a isso? Primeiro, a ideia de cooperação recíproca não diz que existe facilidade para essa cooperação recíproca. Essa cooperação recíproca, ela, na verdade, vai remeter a uma fala do apóstolo Paulo, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Ele diz assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ok? Então, está querendo que, ó, coloque em si uma representatividade como sendo eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humanidade, mansidão, longanimidade. Aí ele fala assim, ó, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha aqui a primeira aplicação clara para a nossa vida devocional, para a nossa vida prática com Deus, ao nosso momento aqui de reflexão acerca dessa lição que trata sobre a unidade do corpo de Cristo. Suportando-vos uns aos outros. O que fala de suportai? Suportai, né? Quando a gente tem esse direcionamento da palavra, suportai, uma ordem em relação a você suportar o outro. Significa que suportar não diretamente está ligado com você aturar o outro irmão, né? Geralmente você pensa assim, estou aturando o irmão, você que está aqui no YouTube. Você fala assim, estou aqui aturando esse irmão ele é, vamos dizer assim, um mal necessário, né? Às vezes você fala assim pejorativamente, eu estou aqui aturando esse irmão. Mas suportar, né, uma outra pessoa, suportar um outro irmão, não necessariamente tem a ver com aturar, tem a ver com dar suporte. Imagina isso aqui, né? É um irmão, né? Um homem, uma mulher que também participa do corpo de Cristo, e essa pessoa precisa do nosso suporte, isso é, do nosso apoio. A ideia de suportar um ao outro significa exatamente isso. Você dá apoio, sustentabilidade para que esse irmão ou essa irmã possa, de alguma forma, dar continuidade também ao propósito da vida dela, ao propósito da sua vida, mas principalmente dar sustentabilidade para o bom desenvolvimento da obra de Deus. A unidade que nós falamos sobre o corpo de Cristo, ela está diretamente ligada àquilo que fazemos mutualmente sobre os aspectos de um propósito que é muito maior. Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, você certamente percebe isso na sua igreja, de que quando os irmãos eles se unem num único propósito e trabalham em comunhão, isso é, com a ideia de um bem comum para alcançar um objetivo, parece que tudo flui. Encontramos barreiras? Encontramos barreiras. Encontramos percalços para poder caminhar dentro desse aspecto? Encontramos percalços. Mas você já viu que muitas das vezes nós alcançamos o objetivo? E por que alcançamos esse objetivo? Esse objetivo ele é alcançado única e exclusivamente pelo seguinte: unidade gera um potencial de ação, e quando agimos em potencialidade, o que vai acontecer? Vamos ter maior possibilidade de chegar nos nossos objetivos. Os nossos objetivos eles devem sempre ser voltados para a vontade de Deus. A vontade de Deus é que gera um direcionamento para nossas vidas. E quando nós entendemos esse direcionamento, o que temos que fazer? Trabalhar em unidade. E trabalhar em unidade é o quê? Suportar um aos outros. Precisamos suportar uns aos outros. Por isso Paulo fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha só, o que você deve colocar em si para compor a unidade é um revestimento vindo de Deus. Para, se você se portar, né, como um verdadeiro salvo, né, você tem que ser entranhado de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, para que você possa suportar. E suportar tem a ver, muitas das vezes, com a ideia de perdoar uns aos outros. Por quê?
As pessoas, quando estão caminhando, mesmo que em comunhão por um bem comum, existe a possibilidade de divergência. A possibilidade de divergência ela é muito eminente. Por quê? Porque nós tratamos de pessoas diferentes. Paulo vai tratar no capítulo 12 de Romanos, e aí você já estudou essa perspectiva, sobre a diversidade de dons e a maneira como que isso ocupa áreas operacionais dentro do corpo de Cristo. Isso significa que, para haver operações diferentes, precisa de pessoas diferentes. Deus conta com aquilo que é diferente em você, meu irmão. Aquilo que é diferente na tua vida, na verdade, colabora para um bem maior da obra de Deus. Aquela peculiaridade que Deus colocou na tua vida, aquele talento específico que Deus colocou, aquela vocação específica que Deus colocou na tua vida, na verdade, é o ponto de equilíbrio para que a obra de Deus venha o quê? Perpetuar nessa terra e o reino de Deus venha a ser implantado. A implantação do reino de Deus aqui nessa terra diz respeito ao quê? A unidade do corpo de Cristo, com essa variedade de membros, a sua diversidade de dons, trabalhando diretamente com o mesmo propósito: proclamar, ensinar a palavra de Deus e alcançar as almas que estão perdidas aqui nessa terra. Dentro da igreja nós vamos edificar a nossa fé, por isso a comunhão é importante, por isso suportar uns aos outros é algo primordial para trabalhar essa unidade. Quando trabalhamos essa unidade dentro do corpo de Cristo, o que acontece? Isso vai reverberar lá fora e vamos alcançar outras pessoas. Alexandre Faustino aqui com a gente, acompanhando também a nossa live nessa segunda-feira, abrindo mais uma semana de trabalhos aqui do Crente Docente. Então, a unidade ela vai ter que acontecer por intermédio do nosso apoio, do nosso suporte em relação aos irmãos. E aqui, Paulo, quando ele trata sobre essa ideia de unidade, qual é o grande problema que está acontecendo aqui? E Paulo trata isso no capítulo 14 de Romanos. Paulo ele vai falar, né? Você que está aqui no YouTube, estou aqui agora falando com você, ainda vou acostumar com falar com quem está no YouTube, com quem está no nosso Instagram. Você que está no Instagram, você pode vir aqui para o YouTube também, se assim você preferir, tiver a possibilidade de aumentar a tela, faça isso. Mas o que Paulo está tratando aqui no capítulo 14? Ele está tratando sobre uma divergência entre judeus e gentios ali que se converteram ao evangelho. Existe uma ideia da tradição, né, voltada principalmente ao enredo, né, ao contexto judaico, em relação à alimentação. Alimentação pura, alimentação impura, come carne ou come legumes. Você sabe que isso, dentro do Antigo Testamento, tinha uma importância, principalmente quanto às questões que eram detalhadas como impuras. Então, uma comida, por exemplo, que era apresentada a um Deus estranho, havia ali uma contrariedade, obviamente, pelo povo judeu, justamente porque isso aqui foi apresentado a um ídolo. Isso é impuro, não se alimente por conta disso. Já os gentios não tinham essa prática necessariamente de se alimentar com legumes. Mas o fato de ser legume ou carne não necessariamente fala sobre ser puro ou impuro. A impureza não está na carne ou não está no legume, necessariamente. A impureza está naquilo que contamina esse alimento. Será que você está me entendendo? Isso significa o quê? A palavra de Deus é alimento para nossas vidas. E quando nós agregamos para nossas vidas ensinos equivocados da palavra de Deus, nós estamos o quê? Trazendo impurezas para nós. Daí a importância, Renato, da gente aprender a palavra de Deus sobre uma ótica equilibrada, de uma maneira a entender o contexto daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós estamos absorvendo, poder aprender a palavra de Deus em igrejas que trabalham seriamente esses aspectos relacionados ao ensino da palavra. Isso tudo nos fortalece, mas quando nos alimentamos de coisas impuras ou deturpadas, nós estamos fazendo a ingestão de coisas que vão prejudicar a nossa vida. E aí Paulo ele vai tratar da seguinte forma isso aqui. Há uma celeuma entre judeus e gentios que se converteram ao evangelho e eles estão aqui travando uma grande problemática. Está aí a Thaís com a gente aqui no YouTube, dizendo gostei. Então, você fica agora sabendo que também
Estamos aparecendo no YouTube, tá? Prometo aí sempre buscar fazer tanto no Instagram quanto no YouTube, porque tem muita gente do YouTube que ainda não nos segue, né, no Instagram, e tem gente do Instagram que não nos acompanha, não se inscreveu lá no nosso YouTube. Então, você que está no YouTube, vá para o Instagram. E você que está no Instagram, venha para o YouTube, fique atento, né? Eu prometo também aí trabalhar algumas coisas aí no meu perfil de YouTube, de Instagram pessoal, né? Tem algumas outras trabalhos sendo realizados que tem a ver com o ensino, né? A minha vida tem sido colocada aí diante desse trabalho de ensino da palavra de Deus, mas tem assuntos que vão além da escola dominical, tem assuntos que vão além da teologia e que eu não consigo só tratar aqui no Crente Docente, né? O Crente Docente é um trabalho colaborativo que eu, né, tive a possibilidade de receber isso como instrução de Deus, mas temos outras pessoas colaborando com a gente. E lá no meu perfil pessoal trago alguma coisa relacionada à sua vida cristã, ao seu propósito de vida. E a gente também tem trabalhado algumas coisas lá, só para poder a gente setorizar. Mas o professor Edvanei é o crente docente em qualquer ambiente aqui da internet, tá? Então tá aí a Thaís dizendo que gostou. Então seja bem-vindo aqui ao nosso Instagram, Thaís, que é uma colaboradora do nosso projeto também. Então, Sandra, você que está aqui com a gente no Instagram, veja que essa celeuma que Paulo tenta aqui instruir, no sentido de apaziguar essa celeuma, é no sentido de que, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que é que Paulo está falando quando ele faz essa afirmação? O reino de Deus não é comida nem bebida, porque ele está dizendo, olha, comida e bebida é algo secundário quando nós estamos falando do evangelho. Tem coisas muito mais importantes no evangelho do que nós tratarmos sobre questões secundárias. A gente leu aqui Colossenses 3, 12 e 13, e a gente pôde visualizar isso. Paulo falou sobre estar o quê? Com entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O que é que ele está falando aqui? Olha, se você não tiver isso nos aspectos da sua vida, o que vai acontecer? Você vai trazer sobre si problemáticas para a sua vida espiritual e, obviamente, isso vai reverberar de maneira contrária qual é a vontade de Deus no que diz respeito às tarefas do reino e a sua vida prática no reino de Deus. Deixa eu só verificar aqui a nossa bateria para poder a gente não ter problema aqui na nossa transmissão, que estamos começando com esse trabalho também aqui no nosso YouTube. A gente vai se acostumando aqui com os nossos equipamentos para a gente não ter problema de cair aqui tanto a bateria do celular quanto da nossa câmera aqui do computador, para você que está no nosso YouTube, tá? Então, você que está aí no YouTube, deixa eu só aqui atender aqui no YouTube, aqui uma pergunta da Thaís. Vai ficar gravado e disponibilizado no canal? Vai sim, a gente vai deixar sempre gravado e vamos disponibilizar. A gente entende que dentro do Crente Docente a gente tem alguns trabalhos que a gente fornece exclusivamente para os membros da sala VIP do Crente Docente. No final vou falar um pouco sobre isso, mas esse conteúdo da live devocional a gente vai deixar gravado tanto no Instagram quanto aqui no YouTube também. É uma forma de nós presentearmos você que apoia o Crente Docente com a tua audiência. A tua audiência é importante e a gente, de alguma forma, quer te agradecer pela tua audiência no YouTube, no Instagram, e também agradecer. Tem muita gente aqui da Sala VIP participando com a gente. Lá na Sala VIP a gente tem materiais exclusivos e momentos exclusivos também que a gente participa aqui. Vai ter muitas lives dessa daqui que a gente está tendo aqui no YouTube, que eu vou falar sobre outros assuntos de escola bíblica dominical, sobre ensino da palavra, também sobre teologia, que vai ser exclusivo. A gente pode até transmitir em algum momento no YouTube, deixar aberto ali no momento da transmissão, mas com exclusividade a gente vai deixar para as pessoas da Sala VIP, porque essas pessoas colaboram com o Crente Docente, né? E como forma de retribuir, a gente disponibiliza exclusivo. Aqui o Fábio está participando, ó. Thaís, é melhor... O que ele botou? É melhor que nós temos. Ah, a Thaís é melhor que nós temos. A Thaís é uma pessoa aí assídua, né, no trabalho de escola bíblica, de ensino da palavra, e que colabora com pessoas que desempenham esse trabalho.
e é uma maneira também de levar a palavra de Deus. Então, aqui continuando, Paulo está dentro dessa celeuma, trabalhando alguns aspectos, no sentido de que, olha, precisamos compor isso aqui. E quando ele pensa em compor essa discussão, essa celeuma entre judeus e gentios, acerca do que come, do que deixa de comer, ele tira a comida e a bebida daquilo que é principal, né? E coloca como secundário. Veja que a celeuma entre judeus e gentios se dá pelo seguinte: eles colocam bebida e comida como principal. Logo, se você bota alguma coisa no âmbito de ser principal, você coloca as questões do reino de Deus, da vontade de Deus e das expressões do evangelho como secundária. Aí você inverte a ordem, então a ordem é o contrária. Aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o evangelho, aquilo que são questões primordiais para o bom desenvolvimento do nosso cristianismo, em primeiro lugar. O que é secundário, o próprio nome já está dizendo, você coloca em segundo plano. O que está em segundo plano não significa que não é importante, mas não a ponto de que a gente venha colocar isso como maneira de não ser só contrário aos nossos irmãos, mas de trazer celeuma, discussão, e a gente perde tempo de maneira imatura com aquilo que não vai acrescentar para a continuidade da unidade, ok? Então, por que Paulo fala sobre essa questão? E por que eles estão discutindo sobre isso? Existia, né, nesse primeiro século da igreja, né, umas questões ligadas ao gnosticismo, né, uma ideologia, uma doutrina que associava, obviamente, o uso desses alimentos consagrando a deuses pagãos, que trazia para o judeu uma aversão a quem comia carne. Por conta do uso equivocado, né, desse alimento para uma consagração a deuses estranhos, a deuses pagãos, o judeu convertido ao evangelho, ele repudiava, porque não é possível que alguém coma carne, porque carne para o judeu vai ter essa ligação direta com a consagração a ídolos. Mas aí é que está a ótica. Às vezes a gente, mesmo sendo crentes maduros, a gente deixa que um pouquinho de imaturidade, às vezes, um pouco de falta de discernimento, a gente venha a compreender como as pessoas, com as suas peculiaridades, como que essas pessoas chegaram à igreja, como essa pessoa ainda está se alimentando para chegar num nível de maturidade. E às vezes a gente quer julgar. Ah, mas o irmão tem um corte de cabelo, esse corte de cabelo do irmão aí é o artista mundano lá que usa esse corte de cabelo. E aí você vai lá e julga o irmão. Ah, irmão, não usa esse cabelo aí, que esse cabelo é muito feio. Você vai acaba até, de alguma forma, impondo uma ideia estética para esse irmão por conta do cabelo dele. E aí o irmão não tem maturidade para ouvir isso. Aí você, que é crente forte, deveria estar trabalhando pela unidade, você começa a colocar uma dissensão. Isso vai ecoando de maneira muito ruim diante da igreja, diante dos irmãos. Então você tem que pensar assim, bom, o irmão veio com o cabelo dele é um corte do artista mundano. Ok. Mas o irmão está tendo um afinco em aprender a palavra, esse irmão está tentando caminhar ali, aprender, foi transformado pelo evangelho. E aí o que você tem que pensar? Bom, talvez o cabelo do irmão pode ser algo extravagante, de fato, para o olhar da igreja, que já tem um outro tipo de perspectiva. E aí você tem que pensar o seguinte, bom, será se isso é principal ou é secundário? Né? Diz aí, você que está aqui no chat, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram. Você acha que um corte de cabelo ele é algo principal para o desempenho, desenvolvimento da vida cristã, ou ele é algo secundário? O corte de cabelo ele vai influenciar diretamente na minha prática que agrada a Deus, que condiz com o comportamento do nosso Senhor Jesus, ou isso é secundário? Diz aqui, Ellen, para mim, diz aqui, né, você que está aqui no chat, né, os pastores que estão aqui no chat, nossos irmãos, nossas irmãs, me diga se você acha que isso é principal ou é secundário. Um corte de cabelo é algo principal ou é algo secundário? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque isso muitas das vezes tem uma concepção na sua própria vida que destoa a maneira de você olhar para essas pessoas. Você olha com essas pessoas
com um desdém, você olha para essas pessoas, de certa forma, com um ar de julgamento por conta do corte de cabelo. Olha aqui o Renato está falando, ó, é secundário, porque o que faço deve ser Jesus em primeiro lugar. É aqui o Renato participando. Ó, Renato está aqui participando. Renato é um camarada aí, 100%. Gosto muito do Renato, tem participado sempre com a gente. Já tivemos algumas conversas, né? Eu e o Renato já tivemos algumas conversas interessantes sobre essa questão de caminhada de vida cristã. E ele está falando aqui, ó, é secundário. Por que secundário? Porque isso não diz respeito em si ao comportamento desse irmão em relação a ser aprovado ou desaprovado por Deus. Isso não vai fazer com que esse irmão esteja em pecado, por exemplo, por causa do corte de cabelo. Você pode até achar que o corte não é mais adequado. Esse corte não é tão adequado para um cristão, ok? Você já ponderou que esse irmão está amadurecendo, que esse irmão está num processo e que você deve o quê? Dar apoio. Olha só, a ideia de apoio é o quê? Suporte. Ó, o irmão está aqui, você tem que dar suporte, dar firmeza para esse irmão continuar na caminhada. E talvez quando você julga esse irmão, você está tirando o suporte dele. Ó. Então imagina aqui, ó, o irmão está aqui e ele precisa do teu suporte para se manter aqui, ó, em equilíbrio de vida cristã, em continuidade na caminhada cristã, e você é o suporte. Ó. O que acontece quando você julga o irmão com coisas secundárias que não dizem respeito à sua vida cristã? E aí você deixa de ser suporte, apoio para o irmão, e você passa a ser uma pedra de tropeço. Então, o que acontece? Você sai de cena. Ó. O que acontece com o irmão? Ó? O irmão declina na caminhada, porque ele ainda precisa dessa maturidade que você tem. E você tendo maturidade, o que você tem que fazer? Dar suporte e não retirar. Então, o suportando-vos uns aos outros é exatamente isso. Tem tanta diferença, mas e daí? As diferenças fazem parte. Olha lá, aqui a participação do YouTube, que é muito importante. A Thaís, ó, eu cresci na Assembleia, onde não podíamos cortar o cabelo. Era um dogma admitido para a época dos meus pais. Minha geração ressignificou esse fato a partir da palavra de Deus. Ok? Então, olha aí. Então, aqui um bom gancho aqui para poder ir para a nossa parte final aqui. Ela falou sobre o corte de cabelo, e eu creio que está muito relacionado às mulheres. O fato é que a tradição, né, a tradição, ela vai fazer com que coisas que às vezes são até importantes sejam arraigadas dentro do seio da igreja e as pessoas tomem aquilo que é costume para que isso passe a ser uma doutrina. Só que, irmão, doutrina suficientemente está onde? Ó? Na palavra de Deus. O que é doutrina está na palavra de Deus com consubstância teológica, né? Pensando em Antigo, Novo Testamento, contexto e aplicação da passagem, para que isso seja tomado como doutrina, para que isso seja tomado como estrutura de direcionamento para a igreja. Agora, aquilo que tem a ver com costumes, né? O uso e costumes, por muito tempo na tradição da própria Assembleia de Deus, passou a ter esse viés. E as pessoas passaram a julgar pessoas pelo usos e costumes que são válidos, são lícitos, mas eles não são fatores determinantes doutrinariamente falando. Ok? A gente sempre recomenda você estudar um pouco, né, de teologia sistemática. Para quê? Para você entender quais são as doutrinas fundamentais. Né? Nós temos aí um pouco mais de uma dezena de doutrinas que são fundamentais à nossa vida cristã e que elas precisam estar o quê? Arraigadas em nós para que nós venhamos ter o cerne. Isso significa o quê? Vamos aqui para o exemplo do cabelo, né? A Thaís fez aqui o exemplo do cabelo, é importante para poder a gente conseguir trabalhar isso aqui. Cabelo. O cabelo não é uma doutrina, ok? Vide as análises do Antigo Testamento, vide as análises do Novo Testamento. Vide o emprego das questões relacionadas às vestimentas, à questão do cabelo para as mulheres no Antigo Testamento, a aplicação da lei, aí o momento da graça, a nova aliança. Não vamos entrar aqui nesse detalhe. Aqui é uma live devocional sobre unidade do corpo de Cristo e estamos tratando coisas que podem trazer dissensão. E quando há dissensão, há divisão, e Jesus bem falou. Né? Reino dividido, casa dividida, não subsiste. Então, estamos aqui trabalhando de uma maneira devocional para você entender a importância da unidade e de que a unidade ela traz o quê?
o prolongamento do desenvolvimento do reino de Deus aqui na Terra. Então, a Roberta está aqui com a gente. Então, veja, a Roberta está aqui. A Roberta participa, né, da nossa sala VIP e também é assídua aqui nas nossas lives. Por exemplo, a Roberta, eu vi a Roberta agora no final de semana e a Roberta mudou o visual dela, né? Tem mudado o visual, né, dos cabelos, né? Um processo aí de mudança capilar. Olha que legal. Isso faz parte da vida cristã, você poder mudar o seu cabelo, poder mudar o corte do seu cabelo, poder mudar a maneira com que você utiliza o seu corpo também para glorificar a Deus. Isso é diferente para muitas pessoas, Aí, voltando aqui para o que a Thaís falou, e aí os costumes passaram a ser julgados pelas pessoas como sendo doutrina. E não é doutrina, porque eu mostro para você aqui de uma maneira muito simples. Costumes, eles são temporários. Costumes são temporários. Doutrina bíblica, atemporal. A doutrina bíblica é atemporal. Então, meu irmão, quando você lê a Bíblia, você tenta verificar como o ensino bíblico está mostrando algo temporal ou quando o ensino bíblico fala sobre coisas atemporais. Quando Paulo fala aqui em Colossenses, capítulo de número 3, ele fala sobre o quê? Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Meu irmão, tudo isso aqui são características, né? Aqui características, inclusive, de aspectos do fruto do Espírito Santo, que é tratado em Gálatas. E aí Paulo está falando sobre o que aqui, esses aspectos? Eles são o quê? Atemporais, meu irmão. São atemporais. Isso significa que uma pessoa pode se trajar de uma maneira muito associada ao contexto de usos e costumes como um crente, mas ele não tem entranhas de misericórdia, ele não tem benignidade para com o próximo, ele não tem sequer humildade, coisas preocupantes, não tem mansidão e não tem longanimidade. E aí, meu irmão, você vai me dizer que esse tipo de coisa funciona? A ideia dos usos e costumes, ela tem uma empregabilidade ao contexto atual, ok? E a rigidez dela não traz bom fruto. Por quê? Isso vai fazer com que coisas secundárias sejam colocadas como principais. Meus irmãos, para poder a gente fechar aqui a nossa live que trata sobre a unidade do corpo de Cristo, eu diria dizer para você o seguinte: eu foquei muito nessa ideia de suportar uns aos outros pelo seguinte: esse é o grande problema, né, da nossa relação interpessoal dentro da igreja. Às vezes a gente julga um irmão por conta daquilo que ele usa, né, como vestimenta, do cabelo dele, da barba dele, do óculos dele, do sapato dele. Só que isso pode trazer dissensões, como foi dito, e traz também uma evidenciação da nossa imaturidade. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Paulo, quando ele trata sobre a ideia do crente forte, suportar e conviver com o crente fraco, é no sentido de que, meu irmão, você que é forte, permaneça se fortalecendo. Mas lembre-se, tem algumas áreas da sua vida que, de alguma forma, você ainda precisa maturar. Não que você seja um crente imaturo, mas você precisa maturar. Isso é, tem áreas da sua vida que precisa ser aperfeiçoada. Áreas da vida que você precisa aperfeiçoar. Ok? Olha aqui, ó. Josivaldo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Josivaldo. Aqui a Sol Mota também com a gente. Tem áreas da nossa vida que a gente precisa maturar. E maturar significa o quê? Passar pelos processos de amadurecimento. Se eu fosse você, anotava isso aí. Maturar significa passar pelos processos de amadurecimento. E para a gente fechar essa live, a gente vai fechar como a gente faz de costume. Professor Franklin Siqueira aqui com a gente. O professor Franklin vai estar com a gente no CDcast do 4º trimestre da revista da CPAD. Eu quero que você vai escrever aqui o seguinte: se a lição, né, que a gente está aqui trazendo de forma devocional, trata sobre a unidade do corpo de Cristo, e eu falei que se aperfeiçoar, né, tem a ver com maturar, você vai colocar aí no chat que você vai passar pelos processos de amadurecimento
na área que Deus te indicar. E aí vamos formular aqui a nossa frase da seguinte forma: maturar significa passar pelo processo de amadurecimento. Maturar significa passar pelo processo de amadurecimento. Meu Deus, o Gessé já botou aqui, ó. Maturar significa passar pelos processos de amadurecimento. Então, aqui, você que está no YouTube, eu vou fixar aqui o comentário. Gessé é um camarada show de bola. Gessé está estudando lá os materiais da sala VIP, né, o nosso circuito teológico. Já vou falar aqui no final sobre isso. Tá? O Gessé, maturar significa passar pelos processos de amadurecimento. Eu quero saber se alguém aqui no YouTube pode me ajudar. Aqui, você que estiver no YouTube, me ajuda com isso, para poder a gente ter essa interação aqui também no YouTube. Maturar significa passar pelos processos de amadurecimento. Maturar significa passar pelos processos de amadurecimento. Tá? Se você tiver aqui no YouTube a possibilidade de me ajudar com esse comentário, eu vou te agradecer. Eu vou colocar aqui na tela também, você que estiver no YouTube puder me ajudar. Mas aqui no Instagram, o pessoal do Instagram já está aqui acostumado com a nossa live, então eu vou lá aqui botar no YouTube. Olha aqui, eu vou deixar exibido aqui na tela do YouTube. Maturar significa passar pelo processo de amadurecimento. Meu irmão, vou te fazer uma pergunta aqui. Você quer passar pelo processo de amadurecimento? Estou aqui levantando minha mão. Sabe por causa de quê? Se você é crente forte, tem áreas da sua vida que você precisa maturar ainda. E maturar é o quê? Passar pelo processo de amadurecimento. Quem está aqui no chat, no Instagram e também no YouTube, eu vou fazer a pergunta e você responde, sim ou não. Meu irmão, você está disposto a passar pelo processo de amadurecimento? Vou perguntar novamente, na sequência você dispara aí a tua resposta. Sim ou não? Meu irmão, minha irmã, você está preparada para passar pelo processo de amadurecimento? Responde aí agora, sim ou não? Então vamos lá. Mari está dizendo aqui, ó, eu preciso, né? Olha só, interessante a Mari falando eu preciso. Significa que ela respondeu sim, mas ela está reconhecendo que precisa passar pelo processo de amadurecimento. Isso significa o quê? Ela tem uma consciência que existem áreas da vida dela que precisam maturar, passar por um processo de amadurecimento. E aqui no YouTube, vai ter alguém que vai dizer sim ou não? Vamos lá, pessoal do YouTube aí. Já temos aqui um comentário que serve também. A Thaís é a nossa participante aqui, que está fomentando as nossas lives aqui no YouTube também. Daí a pouco a gente vai começar a achar os irmãos que estão no YouTube para poder participar também da nossa live. Aí o Renato falou também, ó. Sim, Gessé falou, quero. Então aqui, para poder a gente encerrar a nossa live aqui. Quero dizer para você o seguinte, o processo de amadurecimento, né, que é maturar, ele é um fator que, quando nós entendemos que precisamos passar, ele favorece para a unidade do corpo de Cristo. Sabe por causa de quê? O grande problema, meu irmão, não é a gente ter alguma área da nossa vida que precisa de amadurecimento. O grande problema não é o fato de nós termos áreas da vida que precisam ser aperfeiçoadas. Não. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, com a sua essência pecaminosa, a natureza pecaminosa, necessita de Cristo para poder travar, né, uma batalha contra a sua própria pessoa para poder chegar, né, aos objetivos de Deus para a nossa salvação. E qual é o grande problema? Por isso que eu fiz aqui você responder isso daqui, né? Você responder no sentido de eu quero, dizer amém, né? Eu preciso, sim. Veja que todo mundo que respondeu sim. Isso é uma representatividade da sua maturidade, porque você reconhece que precisa melhorar. Isso é muito legal, muito importante. O Senhor, ele de alguma forma recebe essa nossa sinceridade diante dele. Por isso que eu também respondi aqui, eu quero amadurecer, eu quero passar pelo processo de maturação. Tiago Menezes aqui com a gente. Isso significa o quê, meu irmão? Você tem consciência, você já tem características de um crente maduro. Um crente verdadeiramente maduro, ele colabora para a unidade do corpo de Cristo. Logo, me entendo.
como um membro do corpo de Cristo, e entendo que um bom funcionamento da minha vida representa o quê? Um bom funcionamento do corpo de Cristo. E quando você se preocupa com o processo de amadurecimento, isso é, você quer maturar, significa o quê? Eu estou disposto a negar a minha própria vontade para fazer a vontade de Deus e seguir o exemplo do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, olha só o que Cristo falou, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Romanos 15, 3. Paulo vai seguir esse mesmo raciocínio colocado em Mateus. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Meu irmão, o que eu quero te dizer é o seguinte: o processo de maturação que vai acontecer na tua vida, você nem quer, às vezes, que ele seja tão árduo, tão doloroso. Mas quando você fala, eu quero, eu aceito, amém, eu quero passar por esse processo de maturação, sabe o que você está dizendo, meu irmão? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e a servir ao meu Senhor. E o meu Senhor deu esse exemplo. Exemplo de quê? Eu vou subtrair a minha vontade. Eu vou subtrair aquilo que diz respeito à minha carne, aquilo que diz respeito ao meu querer. E não vou ser egoísta, pelo contrário. Está aqui o pastor Gilson Paulo com a gente. O pastor Gilson Paulo também em breve vai estar aí com a gente aqui na live, tanto no Instagram, né? Tanto no YouTube também. A gente está aqui começando essa modalidade aqui nos dois canais, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, quando você fala isso, você está falando assim, eu quero ser igual o meu Senhor, Jesus Cristo. Jesus, ele disse que não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E que melhor é servir do que ser servido. Por quê? Jesus, ele trabalhou pela unidade do corpo de Cristo. Jesus, ele é a própria igreja em sua essência. Veja aqui a participação do nosso mestre André Batalhão. Aqui a participação deles é assim, ó, portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Deus e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e de atos que conduzem à morte. Ele bota na continuidade aqui, ó. Vamos lá. Da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo, e também assim faremos, se Deus permitir. Ele coloca aqui um trecho de Hebreus 6, do 1 ao 3 aqui. Obrigado, professor André Batalhão, participando aqui com a gente. Então, meu irmão, vamos colocar lá. Você que está aí no YouTube, no Instagram, faz um print aí. Eu vou dar aqui um sorriso para você fazer o print, para poder você compartilhar lá no seu Instagram, marcar o Crente Docente, me marcar. Você que está aqui no YouTube também pode fazer o print da tela. Você que está pelo celular consegue fazer isso também, tá? Então, faça esse print, coloque nas redes sociais, coloca lá, maturar significa passar pelos processos de amadurecimento, tá? E se você quer passar pelos processos de amadurecimento, se prepara, porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Você vai ser um colaborador da unidade do corpo de Cristo. Tá aqui, só para poder a gente fechar aqui. Cheguei no finalzinho, mas já me alimentei dessa palavra. Quero amadurecer. A Sol Mota, todos os dias somos convidados pela palavra a crescer, a amadurecer. Sol, seja bem-vindo aqui com a gente. Tá um prazer. Você que está chegando aqui, você que é de outras igrejas, que não da Assembleia de Deus, você que não é da ADVEC, por exemplo, de outras igrejas, nós temos irmãos presbiterianos participando com a gente, irmãos da Quadrangular, irmãos da Assembleia de Deus nas suas variadas denominações, né, nas suas variadas congregações. Então, eu fico aqui muito satisfeito com a tua participação, tá bom? Então, faz o print, marca o Crente Docente, me marca, e nós vamos fazer aqui a nossa oração para terminar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa te dar uma semana inteiramente preenchida pela presença dele, e que a presença de Deus seja notória na tua vida, na vida da minha família, na vida da tua família, e que você venha resplandecer os aspectos de um crente maduro,
um crente que passa pelos processos de amadurecimento e que, ao tempo certo, vai maturar nas mais diversas áreas a qual o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um participante aqui na nossa live, no YouTube, no Instagram, e que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar sendo bênção na casa de Deus, e que também, aonde Deus colocar, para que você pise a planta dos vossos pés, você possa proclamar ali a palavra, ensinar a palavra e glorificar o nome do Senhor Jesus. É o que eu oro e já agradeço. Amém, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um forte abraço para você. Fique sempre atento aos nossos canais. Se você quiser saber como participa da Sala VIP do Crente Docente, eu te convido, mande um direct agora no nosso Instagram, @crentedocente. Você que está no YouTube, também pode ir lá no Instagram, @crentedocente, mandar, né, um direct lá, que eu vou conversar com você, te falar como você participa da Sala VIP do Crente Docente. Ou você pode botar aqui nos comentários do YouTube, do Instagram, e certamente nós vamos bater um papo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, querendo Deus.